Muito bem, vamos então aproveitar o nosso tempo. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Alguém aceita água? Só não tem cafezinho? Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 3, que nós vamos... será o texto básico da ministração de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso 3, que diz assim, quem já achou, diga um amém. Diz assim o texto: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, o texto é uma pergunta, né? O texto que nós lemos é uma pergunta dos discípulos, uma preocupação dos discípulos. Então, será o texto básico da nossa ministração. Feche os seus olhos que nós vamos orar. Peça ao Senhor, Senhor, me abençoe nesta manhã. Eu quero sair daqui hoje, não da forma que eu cheguei, mas eu quero sair daqui fortalecido, eu quero sair daqui renovado, eu quero sair daqui hoje abençoado. Me abençoe, Senhor, em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Te louvamos, ó Deus, por estarmos na Tua casa nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Senhor, eu te peço que o Senhor fale conosco nesta manhã, abrindo, Senhor, as comportas dos céus e derramando, meu Pai, o Teu Espírito, a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, abençoa os pastores, abençoa os músicos, cantores, abençoe as criancinhas, meu Deus. Abençoe, meu Pai, os homens, as mulheres, os casais. Abençoe aqueles que estão nos honrando com a sua visita aqui hoje. Abençoe a vida de cada um deles, suprindo as suas mais profundas necessidades. Pai Santo, nos abençoe. Abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Que o Senhor possa fazer uma obra de salvação na vida deles, abençoando seus lares, seus sonhos, seus projetos. Senhor, fale conosco nesta manhã e derrame sobre nós o Teu Espírito. Eu te peço, meu Pai, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém. Podei-vos assentar, irmãos, podei-vos assentar. Muito bem. O assunto que eu quero falar hoje é Olimpíada, o maior sinal do fim. Eu acredito que Satanás, ele conseguiu colocar um script e seguiu à risca esse script, uns 80% do que está por vir. Por isso que Deus colocou no meu coração hoje para falar sobre esse assunto. Para quê? Para despertar as pessoas que ainda estão adormecidas, as pessoas que ainda estão anestesiadas, as pessoas que ainda estão admirando as coisas que estão acontecendo no mundo, sem perceber que o que está por vir. Então, irmãos, Olimpíada, o maior sinal do fim. Esta Olimpíada que está acontecendo hoje na França. Irmãos, a Bíblia Sagrada nos mostra que o inimigo das nossas almas, inimigo de Deus, ele vem trabalhando na mente humana
desde o Éden, há 6 mil anos atrás. Ele vem programando a mente humana para jogar o homem, o Criador, julgar a criação contra o Criador. Por quê? Ele estava, abaixa um pouquinho para mim, por gentileza. Ele estava olhando a criação, quando Deus estava criando o homem, Satanás estava observando. Então Satanás descobre que Deus colocou no homem um potencial que ele poderia manipular para jogar a criação contra o seu Criador. E esse potencial é a nossa mente. Esse potencial é a nossa mente. Então vamos observar o que está escrito em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Olha o que está escrito aí em Provérbios 23, verso 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vamos ficar com a primeira parte do versículo. Assim como a pessoa imagina que ela é, assim ela será. O que você pensar de você, o que você é isso que você será. Porque a mente, o potencial da mente, o primeiro potencial, ela molda as nossas ações. As nossas ações, elas são moldadas pela nossa mente. Então tudo que eu faço está obedecendo o comando mental. As minhas atitudes, o meu comportamento, as minhas falas. Então tudo que eu faço está obedecendo o potencial que a mente faz com que todas as minhas ações são moldadas pelo poder mental. Segundo potencial, a mente decide o que sentimos. Olha como é que a coisa é forte. Eu vou entrar em coisas aqui que talvez, logicamente, o YouTube ele derruba porque a gente toca em determinado assunto e ele não deixa que aquilo chegue às pessoas. Mas eu vou tocar. Se um homem pensar que ele é mulher, ele vai agir como mulher. Ele vai pôr roupa de mulher. Ele vai andar como mulher. Ele vai tomar hormônio de mulher. Por quê? A mente decide o que sentimos. Se uma mulher pensar que ela é homem, ela vai andar como homem, falar como homem, agir como homem, tomar hormônio masculino para virar homem. Mas só que não vira. Porque ela tem o organismo feminino e o masculino. Só que a mente dela, o que ela sentiu, a mente programou que ela deve se comportar como mulher, ou ele deve se comportar como mulher, e ela deve se comportar como homem, porque assim ela sentiu. Então a mente programou o seu comportamento. Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. A mente, olha o terceiro potencial mental. A mente decide o que cremos por meio das repetições. Vamos ver na palavra de Deus? Josué 1:8. Olha quando você começa a repetir, é a mente que estabelece o que você vai crer. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido.
Então, o que a nossa mente faz? É ela que decide o que cremos. Você quer ver uma coisa? Tem pessoas que acreditam na reencarnação, que a pessoa vem nessa terra, vem aqui, cumpre o seu propósito, e depois ele morre, ele entra, a sua alma fica vagando, esperando um novo corpo, e quando alguém parte, essa alma entra nesse corpo que está disponível e volta a essa vida. Aí você conversa com a pessoa, ela fala, não, eu acredito piamente na reencarnação. Então vamos lá. Cada ser é individual. Cada pessoa lá no ventre materno, ele já tem alma, espírito e o seu corpinho em formação. Seu corpinho está em formação. Então ele já está dentro do ventre completinho. Espírito, alma e corpo. Eu te pergunto, você que é inteligente, nasce mais pessoas ou morre mais pessoas? Nasce. Por quê? Eu lembro quando eu era torcedor de futebol, gostava de futebol, eu lembro na década de 70, a seleção foi para a Copa, me parece que no México, se não me falha a memória, e aí eles criaram a canção 70 milhões em ação. Alguém lembra disso? 70 milhões em ação. E vai por aí, vai. Voltando um pouquinho no Egito, né? Dando um passeio no Egito. Hoje, 24, o Brasil tem 230 milhões. Era 70 milhões. Ele quase triplicou. Triplicou. Isso quer dizer que nascem mais pessoas do que morrem. Hoje o mundo tem mais de 9 bilhões de pessoas. Então eu pergunto para você, vamos analisar em algumas palavras a reencarnação. Se a reencarnação é alguém que morreu e entrou no outro corpo e voltou nessa vida, e está vivendo a segunda, terceira, quarta, quinta vida, então ou ele é o corpo apenas, ou ele é desalmado, porque não tem alma para pôr nele. A pessoa já nasce com alma, já nasce com espírito. Mas por que uma pessoa crê numa doutrina sem pé, sem cabeça, sem fundamento? Porque a sua mente decidiu o que ele crê através das suas repetições. Está dando para você entender? Se você falar assim, eu sou fraco, sou derrotado, é isso que vai acontecer com você. Se você falar assim, eu sou uma pessoa que não vou conseguir chegar aonde eu desejo chegar, e vai repetindo, você nunca vai chegar, porque a sua mente está programando o que você está falando. Está dando para você entender? Então o que eu devo fazer para que eu prospere? O que eu devo fazer para que eu seja bem sucedido? Falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai programar a minha mente para que eu seja bem sucedido. Está dando para você entender? Porque tem muitas pessoas que poderiam estar avançando, não estão, porque estão programando a sua mente para a derrota. Não na palavra. Quarto potencial. A mente é o único meio de transformação. A mente é o único meio de transformar a vida de uma pessoa. Você pode pegar um viciado, colocar numa clínica, ele sai de lá pior do que entrou. Raramente você vê alguém que foi recuperado dentro de uma clínica, seja ela de alcoólico,
seja ela de entorpecentes, ele não consegue mudança. Por quê? Porque a mente dele está programada para a autodestruição. Porque a mente é o único que pode, é o único poder que transforma. Está registrado no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos ver o que está escrito, por gentileza. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do seu entendimento, da sua mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a minha mente está programada para a derrota, eu nunca vou descobrir que as coisas de Deus são boas. Eu nunca vou descobrir que as coisas de Deus são agradáveis. Eu nunca vou descobrir que as coisas de Deus é perfeita. Sabe por quê? Porque Satanás, sabendo o potencial mental, o que ele fez? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha o que está escrito aí. Olha o que Satanás fez com a mente humana. Mas nos quais o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Satanás. O que ele fez? Cegou a mente dos incrédulos, a mente das pessoas, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A mente humana, ela foi coberta por uma nuvem. A mente humana, ela foi tapada para que ela não experimente as coisas boas e a pessoa não viva a sua vida intensamente para o bem. Porque o ser humano foi criado com o propósito de ser bênção. Porque o ser mais inteligente desse planeta chama-se homem. Quando estou dizendo homem, estou falando também para as mulheres. Você é especial para Deus. Deus nos criou especialmente diferente de toda a criação. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Você é obra-prima da criação de Deus. Aprenda a valorizar isto. Aleluia, aleluia. Então o inimigo, ele trabalha na mente das pessoas. Eu estava vendo essa semana várias notícias que não foram boas. Um rapaz de 30 e poucos anos de idade, me parece que ele é pai de 4 filhos, e ninguém percebeu que a mente dele estava sendo atacada para não viver mais. Tinha uma mãe serva de Deus maravilhosa, pai servo de Deus, e de repente ele faz uma carta e deixa essa carta para os seus pais, e ele tira a sua própria vida, deixando 4 filhinhos, 30 e poucos anos de idade. Sabe por quê? A mente dele foi programada para o suicídio. Está dando para você entender, irmãos? Satanás apontou todos os mísseis para a mente humana. A nossa mente é bombardeada por pensamentos ruins, por pensamentos negativos, por coisas que a gente não tem coragem de falar para os filhos, para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, porque você fala, meu Deus, de onde está vindo essas coisas? Mas os mísseis de Satanás estão apontados para a mente, porque ele sabe que ele pode usar uma pessoa, e essa pessoa ser um destruidor de muitas, milhares, milhões de vidas. Você não vê o que aconteceu com Hitler?
Um só homem executou 6 milhões de pessoas. Ele quase levou uma nação inteira ao extermínio. Hoje essa nação conseguiu sobreviver e ela tem 10 milhões, é menos, é um quarto da cidade de São Paulo. Nós estamos falando de uma nação, Israel. Porque Hitler sozinho, a sua mente cega, destrutiva, ele cria mecanismos para poder destruir o ser humano, através de prendendo as pessoas em câmaras e jogar veneno, enfim, matando de fome. De todas as maneiras ele ceifou 6 milhões de pessoas. Um só homem. Olha como é que Satanás, quando ele programa uma mente para destruição, ele leva muita gente à destruição. Eu vou te dizer mais uma coisa. Quantos pais estão sofrendo porque um filho na família está descontrolando a família inteira? Tudo que o pai faz, ele já está desanimado, porque se eu fizer isso, meu filho vai destruir. Se eu comprar isso, ele vai vender. Se eu fizer isso, olha, eu conheci um caso de uma mãe viúva, 2 filhos, adolescentes, que entrou para as drogas. Ela mora num apartamento na região sul, aqui de Juiz de Fora. Essa mãe, o que tinha que fazer? Essa mãe recebe a pensão do marido que faleceu, e os seus filhos começaram a receber auxílio droga. Até isso já tem. Auxílio drogado. Então ela teve que acorrentar o botijão de gás, acorrentar o fogão, porque tudo que tinha dentro de casa eles tiraram e venderam para comprar drogas. Satanás conseguiu captar ou cooptar esses 2 jovens para destruir aquela mãe. Então o que ela faz? Não tem luz na casa dela mais, no apartamento, porque a caixinha de luz foi vendida, os fios que acendiam as luzes foram arrancados e vendidos. Então eles venderam o sofá, venderam tudo. Aí hoje eles dormem em colchão no chão, e quando ela recebe, ela faz compra e deixa na casa da vizinha, que entende o sofrimento daquela mãe, e ela, quando precisa fazer as coisas, ela pede à vizinha e faz. Porque se deixar o alimento dentro de casa, eles pegam o alimento, vendem para comprar droga. Porque Satanás cooptou esses 2 rapazes para a destruição daquela mãe. E quantas mães estão assim sofrendo? Quantos pais estão sofrendo? Quantas famílias estão sofrendo? Porque Satanás cooptou um dos membros da família para que ele seja o destruidor naquela casa. Pode fazer pesquisa por aí. Porque Satanás sabe que a única maneira de transformar é o poder mental. Mas não é com livros, não é com palavras positivas, mas com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte que muda, transforma a nossa mente para que a gente possa desfrutar de uma vida tranquila, abençoada, próspera e feliz. Está dando para você entender? Então Satanás, ele preparou a mente humana para ver isso que eu vou passar para vocês aí. Nas Olimpíadas agora, quem viu a abertura da Olimpíada na França, talvez não entendeu o que estava acontecendo. Mas Satanás, ele trouxe para o povo, e o inimigo, ele fez com que o ser humano pudesse estar totalmente entregue nas mãos do inimigo. Então, na abertura da
da Olimpíada, havia 204 delegações mundiais. Isso quer dizer, 204 nações participaram e estão participando das Olimpíadas. 204. Quantas nações tem registrada pela ONU, Organização Mundial, Organização Mundial? Quantas pessoas, quantas nações tem o mundo? 196 nações registradas na ONU. Mas 204 participou e está participando da Olimpíada. Então quer dizer que o mundo inteiro está participando pessoalmente, com a sua delegação, ou estão assistindo pela TV mundial. Então o que Satanás fez? Satanás entrega um script. Script é tudo que você vai fazer dentro de uma programação. Por exemplo, quando alguém vai gravar um filme ou uma novela, alguma coisa, entrega o script na mão do ator. Fala, você tem que seguir isso aqui, ó. A programação é essa. O roteiro é esse. Nessa cena você vai falar isso, nessa cena você vai fazer aquilo, na outra cena você vai agir dessa forma. Esse é o script. Então Satanás entregou um script. Preste atenção agora. A primeira coisa que nós vamos ver está registrada em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Veja o que está escrito em Apocalipse 6, 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quem é esse cavaleiro? Anticristo. Agora, de onde ele vem? Capítulo 13, Apocalipse. Preste atenção nisso agora. Capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Preste atenção agora. Vamos ver a besta saindo das águas. Preste atenção. A besta saindo das águas. Na Bíblia, água, mar, significa povo, do meio do povo, do meio das nações. Preste atenção agora. Olha o anticristo caminhando sobre as águas. A chegada dele, a apresentação dele. Isso na abertura da Olimpíada, que mais de 200 nações assistindo no mundo. Preste atenção lá. Olha o cavalo, olha o cavaleiro, de onde ele está saindo. Olha lá. Ele está andando sobre as águas do rio Sena. É o rio Sena, né, Jonathan? Rio Sena, na França. Aí, por gentileza, dá uma paradinha, por favor. O rio Sena é o rio mais poluído da França. Preste atenção nisso agora. Eles fizeram uma apresentação, os atletas fizeram uma apresentação no rio Sena, e quando eles saíram vomitando, porque a água é tão poluída por dejetos humanos, dejetos hospitalares,
Tudo quanto é tipo de imundícia está dentro do rio Sena, onde esse animal, este anticristo saiu. Porque o anticristo, ele não tem águas vivas para oferecer. O único que tem águas vivas, água potável, água que jorra para a vida eterna, chama Deus. Satanás, ele colocou uma imundície, ele deteriorou as águas e está saindo do meio dessas águas para encontrar com as nações. Tudo está poluído com a imoralidade, com a violência, com a corrupção, com a mentira, com a morte, com a destruição de crianças, com a destruição de jovens, com tudo que você pode imaginar de ruim. As águas de onde o anticristo está saindo está totalmente poluída e muitas pessoas não acreditou. Tem pessoas que falaram, eu vou lá para ver, e colocou a mão na água e cheirou. Quando cheirou já sentiu vômito. Tinha pessoas que nadaram, as pessoas que nadaram tiveram que fazer o atletismo dentro do rio Sena. Ele passou mal, ele saiu de lá vomitando. Está aí nas cenas, para quem quiser ver. Agora, veja o que aconteceu quando o cavalo sai das águas. Ali ele caminhou por cima das águas. Ah lá, está caminhando, agora ele vai encontrar com quem? Com as delegações. Preste atenção agora. As delegações se formando, as nações de um lado e de outro. Agora ele aparece e olha o que vai acontecer quando ele aparece. Olha lá, vem ele caminhando. E o que as nações estão fazendo agora? Indo atrás do cavaleiro do Apocalipse, do anticristo. Ali na cena, depois se você quiser ver em casa, nós estamos colocando ali porque houve dificuldade, sabe por quê? Porque esse vídeo ele foi bloqueado para não mostrar para as pessoas o que está acontecendo. O script que Satanás está colocando para as nações. Então, o cavaleiro vem andando e as nações começam a segui-lo. As 204 delegações vêm acompanhando o anticristo, vêm acompanhando a sua caminhada. Então ele sai das águas e as nações recebem o anticristo. Jesus disse assim, eu vim em nome do meu Pai, mas outro virá em seu próprio nome e vocês vão receber. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam, mas o outro virá em seu próprio nome e vocês vão receber. Então ali eles estão recebendo o anticristo chegando. O anticristo chegando. A Bíblia mostra que ele vem, ali na imagem, ele vem com a bandeira da Olimpíada, nos ombros, e vai caminhando, e as 204 delegações vêm acompanhando esse cavalo branco com o seu cavaleiro. Lá no Apocalipse, capítulo 13, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então preste atenção agora. Essa imagem da besta, que é o anticristo, do capítulo 13, versículo 1 em diante, é o anticristo, e ele tem 7 cabeças, que representa a mente maligna que utilizou todo o Império Romano durante muitos anos. O Império Romano foi um dos impérios mais longos da história. E o Império Romano fez as maiores atrocidades no mundo. O Império Romano tinha acesso a todas as áreas do mundo antigo. E foi o último império a resistir.
mas também caiu. Então, Roma está estabelecida sobre 7 montes. Se você estudar isso, você vai ver. 7 montes, que representa essa cabeça, essas 7 cabeças da besta. Então, mas sobre a cabeça, as cabeças, tem 10 chifres. Esses 10 chifres, chifre na Bíblia representa poder. Esses 10 chifres representam 10 reis que vão governar junto com o anticristo durante 7 anos de tribulação sobre a terra. Tem rei que vai durar 1 hora. Porque são 10 reis que vão governar com o anticristo durante 7 anos, o período da tribulação. Mas cada chifre tinha 10 diademas. Diademas são coroas. Coroa real que o rei usa. Mas sobre as cabeças tinha um nome chamado blasfêmia. Blasfêmia é a mesma coisa que ofensa, a mesma coisa que injúria, a mesma coisa que desrespeito. Então, você viu, olha lá, aqui tem uma outra imagem dele chegando e as nações atrás, ali ó, as delegações atrás. Agora, olha a primeira blasfêmia que foi feita nessa Olimpíada, a Santa Ceia. Santa lá. Aquele do meio ali, de azul, está se passando por Jesus. E todos ali são homens, mulheres, são pessoas que estão vivendo uma vida degradada. Ou seja, homens ali que se passam por mulher e mulher que se passa por homem, representando a Santa Ceia, a maior blasfêmia, porque quando o ser humano chega a esse ponto, porque o resto já não serve para mais nada, porque o mais sagrado, o plano de Deus foi injuriado, o plano de Deus foi desrespeitado através dessa apresentação na ceia do Senhor. Ninguém reclamou. Apenas alguns poucos que falaram que coisa terrível, isso é horrível, isso é... Poucas pessoas, porque a mente humana está com véu, está vedada para não enxergar as coisas boas. E quando o anticristo chegou, uma moça, uma cantora, apresentou uma música de John Lennon, que o nome significa Dê uma chance à paz. Dê uma chance à paz. E essa moça cantou essa música porque o anticristo, ele vai trazer uma paz falsa. A paz que o anticristo vai trazer não é paz duradoura, é uma paz mentirosa, falsa. A palavra de Deus diz assim: quando disserem a paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Então a paz que o anticristo vai trazer é uma paz falsa, mentirosa. Então, olha, Satanás não esqueceu. Cante a música de John Lennon, Dê uma chance à paz. Aí quando terminou a canção de John Lennon, apareceu um letreiro dizendo assim: unidos pela paz. Unidos pela paz, anticristo e 204 nações do mundo, unidos pela paz. Aí todo mundo aplaudiu, porque a mente não está percebendo o script de Satanás. A mente não está percebendo isso. As pessoas não estão percebendo.
Então tem uma coisa que Satanás não colocou no script para que ninguém percebesse. Sabe o que ele esqueceu? Não. Eu até pergunto se ele fez propositalmente ou foi esquecido, porque o script até agora está tudo batendo com o que está na Bíblia. Mas tem uma coisa que ficou fora do script. É o que Paulo disse: ninguém vos engane, porque a vinda do Senhor não será como muitas pessoas estão dizendo. A vinda do Senhor não acontecerá sem antes que haja uma apostasia. Apostasia é o abandono da fé e colocar as coisas agradáveis no lugar da palavra. Tá vendo? Nós estamos vendo isso aí aos montes. Está vendo aos montes? Então nós estamos vendo uma apostasia acontecendo no mundo, o abandono da fé verdadeira. E a palavra fala assim: e o Espírito, o mistério da injustiça já opera. O espírito do anticristo já está operando. Mistério, o que é mistério? Mistério é aquilo que não compreendemos. Mistério é aquilo que não entendemos. Aí você fala assim: como é que esse homem está fazendo isso, se ele é um homem racional? Você não entende por que ele está se autodestruindo? Por que ele está destruindo aquilo que é dele? Por que ele está destruindo o seu semelhante? Você fala assim: não estou entendendo por que essa pessoa faz isso. Sabe por quê? É um mistério. O mistério da injustiça já opera. Os direitos das pessoas são tirados. As pessoas não estão percebendo isso. Aí Paulo fala assim: até agora tem um que o detém, até que do meio seja tirado. A igreja está detendo a manifestação do anticristo. O anticristo não apareceu ainda, porque tem um pequeno remanescente que está colocando o joelho no chão, que está pregando a palavra, que está ministrando a palavra de Deus. Deus está sendo levado ao conhecimento das pessoas. É por isso que o anticristo ainda não apareceu. Mas quando a igreja do Senhor for tirada, aí ele vai aparecer. Só que isso não está no script da Olimpíada. Sabe por quê? Porque Satanás não quer que você saiba que Jesus está voltando, para que você não se prepare, para que você desleixe com a sua vida, para que você não ore, para que você não seja cheio do Espírito Santo, para que você não ligue para o que está acontecendo, porque ele deixou propositalmente fora do script o arrebatamento da igreja. Mas a palavra de Deus, a espada afiada, fala: Satanás, eu lanço essa espada, porque da minha boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Então a palavra de Deus já cortou essa malignidade, mostrando que Jesus está voltando e Jesus chegará antes do anticristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Jesus arrebatar a igreja, o anticristo aparece. E quando ele aparecer, ele vai fazer acordos de paz entre Israel e os povos lá da região do Oriente Médio. Vai promover a paz. Aí todo mundo vai dizer: esse é que é o líder maravilhoso. E aí, imediatamente vai começar uma perseguição. E ela está bem clara ali nas Olimpíadas. Vou te mostrar. O que foi proibido e o que foi permitido nessa Olimpíada? Não é permitido falar bem de Deus. O Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome.
Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, porque é Ele que perdoa, é Ele que nos enche de bens, é Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos protege, é Ele que nos livra. Então falar bem de Deus era proibido. Vou te dar exemplo. Aquele rapaz que ganhou vários campeonatos de surf, ele pegou a maior e melhor onda. E quando ele está flutuando em cima das ondas, ele aponta o dedo para o céu, dizendo: foi Deus que me deu essa chance. Quando ele aponta o dedo para o céu e diz: foi Deus que me deu, ele está sendo perseguido só porque mostrou que foi Deus. Não se pode falar em Deus. Não se pode falar em Deus na Olimpíada. Um outro surfista levou suas pranchas, e suas pranchas, ela tem a foto do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Quando ele chegou lá com aquelas pranchas com a foto do Cristo, ele foi proibido de se apresentar com aquelas pranchas. Ele teve que pintar todas as pranchas para poder competir, porque era proibido falar de Deus, era proibido falar de Jesus. Ele teve que pintar as suas pranchas para poder competir, porque na prancha dele tinha a imagem de Cristo. Então ele foi proibido, porque era proibido falar de Deus, era proibido apresentar Deus. Uma moça skatista, me parece, ela ganhou o campeonato, ela fez a melhor apresentação. Aí o que ela fez? Já que não pode falar, eu vou fazer o sinal de Libra, mostrando Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ela está sendo punida por isso. Nem a Libra, nem essa daí, nem Libra. Israel entrou com o seu uniforme. Tem algumas fitas que tem representação. Por exemplo, tem fitas que é para a mulher cuidar-se do seu organismo interno, representado naquela fita rosa, se não me falha a memória. Cuidar do seu útero, ovário, fazer preventivo. É um mês, não sei que mês é, se é outubro, se é setembro. Outubro, obrigado aí. Outubro rosa, obrigado quem falou. Tem o para o homem também, ele dá um jeito de se cuidar. Não sei o dia do homem. Hein? Novembro. Ô luta, hein? Novembro. Israel entrou com uma fita, e a fita representava: solte os reféns que ainda estão vivos na mão do terrorista Hamas. Israel foi proibido de entrar com aquela fita. Tudo que era coisa boa era proibido nessa Olimpíada. E teria ali um montão de outras coisas que eu não vou entrar. Mas o que era permitido? Blasfemar de Deus. A ceia foi uma das blasfêmias. O Irã entrou com seu uniforme, com um avião desses de guerra, jogando bombas. E ele entrou com maior tranquilidade. Ninguém questionou o uniforme dos iranianos. Agora, a quem está endereçado aquelas bombas? Para quem? Israel. Então tudo que era contra a justiça, a santidade, Deus, a moralidade, a verdade, tudo isso foi proibido nas Olimpíadas. Mas tudo que era para desmoralizar, para cometer vitupério, para cometer todo tipo de blasfêmia, injustiças, perseguição, humilhação ao ser humano, tudo isso era permitido. Olha lá a imagem do Medina, Gabriel Medina, olha lá ele apontando o dedo para o céu. Então, irmãos, nós estamos vendo que Satanás fez um script muito bem feito, só que ele não colocou para ninguém perceber a volta do
Senhor Jesus. Ele não deixou aparecer o script da volta de Jesus. Você sabe que tem milhões de pessoas morrendo ao redor do mundo. Milhões de pessoas com ataque súbito. Lá em todos os países estão morrendo jovens, criança tendo infarto. Criança tendo infarto. Jovens tendo infarto. Atleta tendo infarto. Aí eles promoveram uma dança para endeusar as mortes súbitas. Aí começaram a dançando, e aí caía um dançarino morto. Aí continuava dançando, caía morto outro dançarino. E foi assim, para poder mostrar as mortes que estão acontecendo no mundo, provocada por próprio Satanás. Está dando para você perceber? Está dando para você entender? Então, irmãos, isso para nós que conhecemos a palavra é o maior sinal do fim. A qualquer momento a trombeta soará e Jesus voltará para buscar sua igreja. Então, irmãos, mais de 200 países participaram da Olimpíada, estão participando. Poucas pessoas perceberam o que está acontecendo. Mas eu encerro dizendo: quando o nosso pensamento for dirigido pela palavra de Deus, é possível planejar ações corretas e prósperas. Josué 1:8, já lemos. Salmo de número 1, 2 e 3. Esse nós vamos ler. Salmo de número 1, 2 e 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, irmãos, a palavra de Deus é que vai fazer com que a nossa mente desfrute do melhor. Então, você que não tem pego a sua palavra de Deus, você que não tem lido, não tem escutado, não tem ouvido a palavra de Deus, comece a partir de agora, para que a venda seja tirada e você possa enxergar o melhor que Deus tem para a sua vida. Porque Deus não criou a gente para viver 100 e poucos anos. Hoje eu vi um dia desse aí, uma pessoa comemorando o aniversário de 124 anos. Mas é raro. Agora, se a tartaruga, todo mundo falou, essa pessoa aqui vive 124 anos, aniversário de 124 anos. A tartaruguinha passa, eu já estou com 199. Se ninguém matar a tartaruga, ela vive 200 anos. Aquela ave que faz limpeza na cidade, que vive só de dejetos, vive 100 anos se ninguém matá-la. 100 anos comendo coisa estragada. Agora, vai comer para você ver uma maionesezinha do outro dia. Você passa um mal que você fica o dia inteiro só no corredor. Sabe por quê? Aí eu te pergunto, Deus criou um ser tão especial para viver tão pouco, para viver infeliz? Não. Sabe por quê que a pessoa está vivendo infeliz? Porque Satanás cegou o seu entendimento. Você não consegue enxergar as coisas boas. Tem marido que não consegue enxergar a bênção que está do lado dele, que é a sua esposa. Tem esposa que não consegue enxergar o marido abençoado que Deus colocou na sua vida. Tem pais que não conseguem enxergar os filhos abençoados que Deus colocou. Os filhos não conseguem enxergar os pais maravilhosos que Deus colocou na vida deles, que é exemplo para eles, não conseguem enxergar. Ele não obedece a esse pai, mas obedece lá aquela pessoa que nunca deu nada para ele. Ele escuta lá de fora, mas não escuta da sua casa. Por quê? Sua mente está coberta. Ele não consegue desfrutar das coisas boas.
Às vezes a pessoa só vai dar valor depois que perde, depois que vai embora, aí fica oferecendo flores. Não precisa de flores agora não precisa de mais nada. Flores tem que dar antes de ir embora. Palavra carinhosa tem que falar agora quando está vivo. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Esposa, eu te amo. Marido, eu te amo. Você é o maior presente de Deus para a minha vida. E vice-versa. Aprenda a viver. Mas se você deixar sua mente fechada, bloqueada, você não vai desfrutar das coisas boas desse mundo. Você vai ser levado a uma vida de destruição. E Jesus está voltando aí. Hoje pode acontecer o arrebatamento. Feche os seus olhos, por gentileza. Feche os seus olhos. Se você entendeu a ministração de hoje, se você entendeu, e fala, meu Deus, eu estava no teu caminho e abandonei. Eu estava te servindo e larguei. Senhor, eu quero reconciliar, eu quero voltar para a tua presença, porque a volta do Senhor está breve. Isso foi mostrado, o maior sinal do fim foi mostrado nestas Olimpíadas. Então eu quero voltar. Outra pessoa diz assim, eu quero esse Jesus para a minha vida porque eu não quero ficar aqui, porque isso aqui vai virar um caos, esse mundo vai virar um caos. Quando acontecer o arrebatamento, ninguém vai dormir, todos vão sair para a rua, vão ficar semanas e semanas, sabe, tentando descobrir o que aconteceu. Então você que está aqui, não perca essa chance. Eu vou te dar uma oportunidade para você sair do seu lugar e vir aqui no altar. E eu quero fazer uma oração para você, colocando você na presença de Deus, pedindo a Deus que entre na sua vida e prepare você para o arrebatamento. Se você entendeu, sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. Eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar e vem aqui agora. Eu quero.